Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 9 e no último áudio nós havíamos falado sobre o quinto anjo, quando o quinto anjo toca a sua trombeta e aí João vê uma estrela que, segundo o original, essa estrela é uma estrela que havia caído na terra. Ele vê a estrela já na terra e é dada a essa estrela a chave do abismo. Então, pelo próprio teor do versículo, a gente vê que essa estrela é um ser vivente, não é um corpo celeste. E ela vai abrir o poço do abismo. Então, nós temos duas situações aqui, nós vamos trazer essas várias situações aqui que nós tratamos no último áudio, vamos só dar uma revisada. Porque ele abre o poço do abismo, sobe fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escurece o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então aqui tem algo interessante, porque nós vamos ver no capítulo 20, que Satanás, um anjo, vai vir do céu com uma cadeia. Esse anjo, ele vem com essa cadeia e ele prende a Satanás. Então ele desce do céu, um anjo, capítulo 20, e ele vem com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E aí ele prende o dragão, é o diabo, Satanás, e amarra por 1000 anos. E lança no abismo e o encerra. E aí põe um selo para que Satanás não mais engane as nações, até que esses 1000 anos se acabem. Então aqui tem uma coisa que eu não vi nos estudos. Nos estudos você diz que é a mesma coisa, mas para mim existe uma diferença, porque aqui a estrela recebe a chave do poço do abismo. Então, no abismo tem um poço. Nesse abismo tem um poço, e esse poço que existe no abismo é que essa estrela vai receber essa chave. Porque no 20 não fala que desce um anjo que tem a chave do abismo. Então não diz que esse anjo que desce do céu no capítulo 20, ele vem com a chave do poço do abismo. Não, ele vem com a chave do abismo, e ele vem com a grande cadeia na mão, e ele prende o dragão, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, e aí ele vai amarrar por 1000 anos. E aí ele vai lançar Satanás no abismo. Ele não lança no poço do abismo, ele lança no próprio abismo. Porque para mim, se existe diferença, se não foi mal traduzido, ou de repente traduzido de uma forma diferente os textos, aqui ele fala claramente sobre, no 20 fala que Satanás vai ser lançado no abismo. E aí nesse abismo ele vai ser encerrado. Vai ser encerrado e vai ser posto, e vai ser colocado sobre ele um selo, porque para ele não poder mais enganar as nações, ele vai estar encerrado. E aqui ele vai estar o famoso amarrado, que as pessoas, nós gostamos de dizer sempre, está amarrado. Qualquer coisa que Deus diz, está amarrado. Não, aqui Satanás está amarrado, literalmente amarrado. A gente tem que não, qualquer coisa, fala um negócio ruim, não está amarrado. Não, aqui Satanás vai ser amarrado mesmo, encerrado numa cadeia, uma grande cadeia, e essa cadeia vai ser lançada no abismo. E aí ele vai ficar 1000 anos, vai ter um selo, vai ser selado esse abismo, e ele vai ficar 1000 anos, até que os 1000 anos acabem. Depois dos 1000 anos ele vai ser solto, mas ele não vai se soltar também. Então é importante a gente ver que todas as coisas acontecem conforme o plano e o propósito de Deus. Agora daqui desse 9, e nós falamos bastante sobre essa situação dos anjos, e eu coloquei um pensamento meu,
que eu não creio muitas vezes no que a gente diz, no que a gente ouve, que os demônios estão no inferno atormentando as almas. Eu não creio e não vejo isso respaldo bíblico, pelo menos até hoje não vi. E eu até pedi se tem algum que tem um estudo, mostra, que a gente vai analisar e ver. E até mudar de opinião, porque a gente não sabe tudo. Muitas coisas que no passado eu achava que era certo, hoje que eu aprendi um pouco mais, eu vejo não, que eu estava totalmente enganado. Então a gente não sabe tudo e a gente está tentando crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mas eu não vejo assim, que os demônios estejam de dono. Ao contrário, que a gente vai achar sempre que eles estão presos em cadeias, em escuridão e em cadeias eternas, esperando o juízo. Até naquela citação que fala sobre Pedro, que Pedro fala que Deus não poupou os anjos que não guardaram o principado, e que Judas fala também, que eu li no outro áudio, eu estava dando uma estudada e ali, aquele inferno, aquela prisão, aquela escuridão, é usado um termo até diferente, não é nem o Hades, é o Tártaro. E o Tártaro, do grego, da mitologia grega, seria o lugar, o pior lugar do inferno. Segundo a mitologia, se existia o Tártaro, é o lugar onde estaria os piores, os mais terríveis. Então ali os pecadores, os piores da mitologia grega, se dizia que estavam no Tártaro. Dentro do inferno, no próprio inferno, teria um lugar pior do que o próprio inferno. E Pedro e Judas, eles usam essa expressão. E se Pedro usou e aproveitou essa expressão do Tártaro, ele quer colocar, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, alguém que tenha muito mais, tenha conhecimento, um pouco mais de conhecimento, ou mais conhecimento do que nós, do que eu, ele quer colocar que esses demônios estão num lugar de prisão, eles não estão lá se divertindo, eles não estão lá no inferno, numa colônia de férias, atormenta aquela alma ali agora, atormenta o outro, é bom se divertir, não, eles não estão numa colônia de férias, estão numa colônia de prisão, esperando em cadeias eternas, esperando o juízo. E nesse próprio capítulo 9, nós vamos ver também que tem 4 anjos presos no rio Eufrates. Eles estão presos junto ao grande rio Eufrates, e ali vão se soltar mais ainda 200 milhões de cavaleiros, conforme o versículo 16 desse 9. Então, é uma coisa que nós não temos uma explicação, mas quando Satanás cai, a Bíblia nos ensina que ele leva 1/3 dos anjos com ele, tu vai ver isso no capítulo 12, nós vamos estudar. Alguns anjos, e alguns não, muitos milhões, foram presos, e se encontravam presos e ficaram presos até esse período do Apocalipse, até o período dos 7 anos da tribulação. Então, eles se encontram presos hoje. Esses 4 que estão presos junto ao rio Eufrates, estão presos, e eles estão presos para uma hora e dia determinado. Nós vamos ver isso aí. Diz que eles estão preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então, nós vamos estudar isso aí. Então, quem sabe até nesse áudio nós vamos conseguir pegar isso aí. Então eles estão presos. Então muitos demônios estão em prisões. Agora, por que alguns estão soltos, como eu falei e coloquei até daqueles que estavam no Gadareno, que pediram a Jesus que Jesus não os lançasse no abismo? Nós não temos essa explicação, pelo menos eu nunca vi na Bíblia, porque alguns demônios, ou muitos demônios, ficaram com Satanás, e Deus permitiu que eles ficassem ainda soltos, e aí existe o plano e o propósito de Deus, e Deus consentiu. Mas se tu vê a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz que, no final do versículo diz que eles estão em cadeias da escuridão. Pega segundo Pedro, a epístola de Pedro 2:4, no finalzinho do versículo, quando fala dos anjos que pecaram, que Deus os lançou no inferno, e aqui é o Tártaro. Pedro está usando essa expressão Tártaro no original,
que seria o mais profundo do profundo do inferno, e aí diz que eles estão em cadeias, então eles não estão lá numa colônia de férias comandando o inferno, destruindo, estão, no meu entendimento aqui, estão em cadeias, presos na escuridão, e estão reservados para o juízo. E quando tu pega Judas escrevendo o mesmo terror, Judas diz também assim, ó, que Deus reservou na escuridão e em prisões, que é o Tártaro, os anjos que não guardaram seu principado, em prisões eternas. E aí diz o quê? Até o juízo daquele grande dia. Então nós não temos esse entendimento, mas existem anjos que pecaram, que caíram, que abandonaram o seu principado, e esses estão em prisões eternas, lançado nesse Tártaro, que Pedro aproveitou, e Judas também, para dizer que estão no mais profundo do inferno, presos em prisões, em cadeias, não estão soltos lá numa colônia de férias, se divertindo e operando as almas. Então, são essas coisas que a Bíblia mostra e tem coisas que a gente não entende. Agora, ficou demônios soltos segundo o propósito de Deus. Deus tinha um propósito, permitiu que Satanás permanecesse solto, e ele vai ser preso por 1000 anos, e depois desses 1000 anos ele vai ser solto por um pouquinho de tempo, e aí sim ele vai ser lançado no lago de fogo eternamente, e está preparado esse lago de fogo para ele e para os seus anjos, que caíram com ele, e todos esses anjos que estão presos em cadeias eternas também vão ser lançados no lago de fogo, vai ser o destino final deles. Agora, o que eu quero que tu entenda é que não existe uma lógica na nossa mente, e sim no plano que Deus tem. Muitos anjos, uma quantidade enorme de anjos está preso segundo o propósito de Deus. E Deus permitiu que outros estivessem soltos com Satanás, também segundo o propósito de Deus. Agora, Deus está no controle de tudo, desde o início até o final. O nosso Senhor tem o controle de tudo aqui. Tu vai vendo que a chave do poço do abismo foi dada, ele não tomou, eu expliquei no outro áudio, ele não tirou a chave, não foi lá, não tomou, não, entregaram a chave para ele, Deus permitiu, porque é o propósito de Deus. Agora, nesses 7 anos de tribulação, Deus, a ira do Cordeiro, do nosso amado Senhor Jesus, que está sendo solto. E aí, no nosso entendimento aqui, essa estrela que caiu do céu, conforme Isaías 9, é Lúcifer, é o diabo, é o Satanás, e ele vai abrir esse poço. E aqui, então, para mim, é diferente. O poço é um poço que existe no abismo. Existe o abismo e tem esse poço aqui. Porque lá o anjo, no capítulo 20, como eu falei para ti, vai vir com a chave do abismo. E esse aqui é entregue a chave do poço do abismo. E aí tem fogo, uma grande fornalha, e a fumaça que só vai escurecer o sol e o ar. Então, é fumaça que vem, e vieram gafanhotos. Agora nós vamos entender que esses gafanhotos que vieram da fumaça, aí não são gafanhotos, porque aí nós vamos entender que não são gafanhotos normais, porque é dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, não são, aqui a gente já vai entender que não pode fazer uma interpretação literal, porque não são gafanhotos, são gafanhotos que vêm com a fumaça, então são demônios. E mais uma vez, esses demônios que estão vindo, eles não têm poder, mas vai ser lhe dados poder, quer dizer, Deus vai conceder que eles tenham esse poder, e como tem o poder dos escorpiões na terra. E aí nós vamos ver no versículo 4, diz assim, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E agora aqui nós vamos ver uma coisa que eu havia comentado contigo, que nos 4 primeiras trombetas foi atingido a criação. Agora esses gafanhotos saem. Aí nós sabemos que os gafanhotos, o animalzinho em si, o inseto, ele destrói
destrói tudo que ele vê de verde. Os gafanhotos, eles vêm comendo e eles são uma praga terrível. Mas agora, se esses gafanhotos que são demônios que subiram, que estavam presos nesse poço do abismo, eles não vai ser permitido que se faça dano à criação, à erva, à verdura. Então não são gafanhotos que vão atingir as plantações, que vão atingir árvore alguma, mas eles vai ser dito a eles, e aqui é importante, vai ser dado uma ordem a eles. Então é dito a eles, não se faz, não se ataca a natureza, não se ataca nada de erva. Agora, a missão e a ordem é que vocês ataquem só os homens, e ainda vai ter uma acepção. Por quê? Eles não podem atacar ninguém que tem nas testas o selo de Deus. E aí nós vamos ver que os selados de Deus, nós vamos ver que os servos de Deus foram selados. Se tu te lembrar, no capítulo 7, existem os selados, que são os 144 mil judeus, e eles foram selados nas suas testas. E aí também, se tu lembrar, que quando havia os anjos que estavam retendo os ventos também, eles receberam a ordem, mas eles não podiam também tocar nos selados, as coisas que fossem acontecer, não podiam tocar nos selados. Só que aqueles que estavam no capítulo 7 são anjos de Deus retendo os 4 ventos, e era para dar poder para danificar a terra e o mar. E aí os homens iam ser indiretamente atacados. Eles iam sofrer. No capítulo 7 tu vai pegar. Aí era poder para danificar a terra e o mar. E não danificar. E não podia danificar até que fossem selados os servos de Deus. Então, aqui nós temos uma situação de novo aqui, eles têm o poder agora, não é para danificar a terra e o mar, não é para atingir a natureza. Diferente, não sei se eu enrolei aqui demais, vou tentar ser mais explícito. Quem sabe eu não fui tão claro aqui, vou tentar ser mais claro. Então, no capítulo 7, nós temos 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra, e eles retêm os 4 ventos. E é dado o poder para eles, para danificar a terra, o mar e as árvores. E só que eles não podiam fazer enquanto não tivessem os selados de Deus. Então esses aqui têm poder para danificar a terra, o mar e as árvores. Agora, esses demônios que sobem aqui, eles não têm autorização, eles não podem tocar nas árvores, eles não podem tocar na natureza. E também é dito para eles que eles embora que eles vão danificar os homens, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E nós sabemos que aqui os que foram selados foram 144 mil judeus, que segundo os eruditos, eu já falei para ti, os estudiosos dizem que esses vão ser os evangelistas do Apocalipse, junto com as 2 testemunhas e com aqueles outros que se converteram, que vão dar o seu testemunho. Mas esses 144 mil, eles vão pregar o evangelho, segundo os eruditos. E aí nós vamos ver o testemunho também daqueles que se converteram. Então, eles têm o poder, foi-lhe dado o poder a esses demônios, mas eles não podem atingir as árvores, e nem erva. Mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, quem não está selado aqui vai padecer. E aí nós temos no 5, diz que foi-lhes permitido
não que matasse. Então, eles não têm o poder para matar. E não é permitido que matar, mas só para que por 5 meses eles vão ter o poder e vão ter a liberdade para atormentar. E aí diz que esse tormento que esses demônios vão subir são, acredito eu que não é pouco demônio subindo desse poço. É um tormento, eles vão atormentar por 5 meses e é um tormento semelhante ao do escorpião quando fere o homem. E aí diz aqui na palavra de Deus que nesses dias, nesses 5 meses, os homens vão buscar a morte e não vão achar, vão desejar morrer e a morte vai fugir deles. Então, não é para matar ninguém, é só para atormentar. E vai ser um tormento tão terrível, e esses demônios vão ter uma liberdade total, porque lhe foi permitido, quer dizer, não é eles que têm esse poder. Deus está permitindo que por 5 meses eles atormentem, mas vai ser um tormento tão terrível que os homens vão buscar a morte e eles não vão achar a morte e vão desejar morrer, e a morte vai andar fugindo, porque agora não é permitido matar ninguém. Não é permitido que ninguém morra, então a morte não vai ter, Deus vai tirar a liberdade da morte de agir. Tu te lembra do 4 cavaleiros do Apocalipse? A morte vinha com o inferno atrás, na espalda, e vinha fazendo o tendal, vinha levando. Agora aqui a morte não pode tocar em ninguém, não vai permitir que ninguém, mas os homens vão querer morrer. E eu não sei aqui a que tempo e como as pessoas vão aguentar esse governo do anticristo, porque é um terror, e eles vão sofrer e vai ser a humanidade toda. Quem não vai sofrer aqui? Quem tiver a marca, os selados, e pelo que nós vimos aqui, os selados que foram selados são 144 mil, e também os que receberam nosso Senhor Jesus Cristo, a princípio vão estar morrendo direto aqui, vão estar sendo mortos, mas os homens vão, quem não aceitou o nosso amado Senhor Jesus Cristo, está sofrendo agora da ira do Cordeiro. Então nós já vimos falar no outro áudio, não é demais falar, ou tu te esconde no Cordeiro, tu te esconde no nosso amado Senhor Jesus Cristo, ou tu vai ter que te esconder do Senhor Jesus Cristo. E aqui os homens vão buscar a morte desesperadamente, vão querer morrer e não vão conseguir, porque aí a morte não vai estar agindo nesse momento. No 7, João começa a falar sobre como eram esses gafanhotos, e aí ele vai dizendo assim, então tu vai ver que não tem como tu interpretar literalmente aqui, que é o que a gente procura, o primeiro princípio que a gente tem da hermenêutica, que a gente procura sempre ir no literal, que não tem como tu ir no literal. Por quê? Porque esse gafanhoto era semelhante a semelhança deles, o parecer deles era cavalos aparelhados para a guerra. Então são como cavalos, João está dizendo, o parecer, eles parecem cavalos. E estão prontos para a guerra. Quer dizer, quando o cavalo está bufando, o cavalo vem, ele vem esgravatando o chão, o cavalo vem para a guerra. Sobre a cabeça deles, havia pareciam como coroas. Havia umas como coroas semelhante ao ouro. Então são como cavalos, parecem cavalos, que na cabeça desses cavalos tem como se fosse umas coroas. Então imagina, começa a fazer uma imagem, parece um cavalo com a coroa na cabeça. Agora, o rosto não é rosto de cavalo. Então parece em cavalo, parece que na cabeça tem uma coroa, mas o rosto deles são rosto de homens. Aí tu já pega um cavalo, parece um cavalo, viu? Imagina um cavalo. Na cabeça, algo como fosse, havia como se fosse uma coroa brilhando. A cara do cavalo, tira a cara do cavalo e coloca a cara de um homem. Rosto do homem. E aí eles têm cabelo,
como o cabelo da mulher, quer dizer, o cabelo deles é cabelo comprido. Aí, cara de homem, rosto de homem, cabelo comprido. Só que quando tu olha os dentes deles, são dentes como de leão. Quando abrir a boca, eles vão pegar, tipo, parecer dentes afiados como se fossem leões. E eles têm coraças. Eles têm sobre o corpo coraças, né? Coraça para proteger o corpo, como coraças de ferro. E esses seres aqui, eles têm asas. E essas asas batem, fazem um ruído de carros. E parece quando muitos cavalos correm para o combate. Eles têm caudas. E aí um cavalo, uma cauda, que é como a cauda de um escorpião. E tem aguilhões, quer dizer, eles têm ferrão na cauda. E o poder era para danificar os homens por 5 meses. Então tu vai ver que são literalmente demônios. Não são gafanhotos, são demônios. Eu já vi algumas considerações que poderia ser aqui, João está tentando explicar, de algumas coisas que na época ele não sabia. Então não existe alguns, eu já vi estudos você falando, que aqui João não está falando de pessoas em si, não é pessoas, mas que aqui, até mesmo por esse versículo 9, coraças de ferro, ruído de asas, como ruído de carros, alguns interpretam aqui que seriam como fosse helicópteros, ou alguma nave, alguma coisa que o homem vai criar, porque aí seria algo voando, que é de ferro, que faz ruído com as asas, que tem uma cauda. Então, muitos já disseram, eu já vi isso aí, dizendo, não, aqui é que João está falando, não é? Eles não são demônios literais, são aeronaves, como se fosse algo semelhante ao helicóptero, que tem a parte de cima, tem ferro, tem uma cauda, tem atrás, tem aquela parte que roda, e tem o barulho, o ruído. Mas os entendidos que eu tenho estudado, e que sabem muito, eles dizem que aqui não é helicóptero, não é um tipo de nave que o homem vai construir, mas sim são demônios literais, por causa de como João mostra, porque tem cara de homem, tem cabelo, tem dente. Então pode ser que existe essa explicação, pode ter que ser, a gente não vai bater o martelo, não vai ser dogmático dizendo, não, aqui é, mas o mais certo no meu entendimento, e tu pode ter outro entendimento, é que aqui são seres demoníacos. Pode ter essa interpretação, tu pode até ter já escutado algumas interpretações que são aqui, como depois fala no 17, no 18, aí pode ser carros de combate e coisas, pode até ser, mas a princípio seria um melhor entendimento, ao meu ver, é que são seres demoníacos, porque eles sobem do poço do abismo, eles vêm do abismo, e eles são como gafanhotos. Agora, existe, eu só quero que tu entenda que existe essa colocação, não, que pode ser aeronaves, pode ser helicóptero, algo semelhante ao helicóptero, pode ser coisas que o homem criou, mas a princípio são seres com entendimento, seres que têm noção, porque é dito ordens, são dadas ordens a eles, e eles vão atingir todo mundo, mas não podem atingir os selados. Então, no entendimento aqui meu, e que nos que eu tenho estudado, é que sejam demônios, literalmente demônios. No 11, diz que eles têm sobre si um rei. E aí diz que esse rei é o anjo do abismo, que em hebraico seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Então aqui nós temos outra particularidade aqui. Esse nome aqui é Abaddon, e
em grego Apolion, ele vai significar literalmente destruição. Então, aí nós vamos de novo passar para outra situação. Eles têm rei. Tem um rei sobre eles. E é o anjo do abismo. Esse anjo do abismo aqui, alguns creem que é o próprio diabo, o diabo que está sobre eles. Pode ser que seja um nome dado a Satanás também aqui, esse Abaddon e Apolion, pode ser até o próprio Lúcifer, o diabo, Satanás. Mas também pode ser um próprio anjo que estava no abismo e que governava sobre esses demônios que se encontravam lá. Eu, no meu entendimento, eu acho que aqui é o anjo do abismo. Nós temos essa particular, porque é o anjo do abismo. E nós vamos ver que o anticristo, ele vai subir da onde? Do abismo. Ele vem do abismo. Quem vai vencer as testemunhas, duas testemunhas do capítulo 11, vai ser também aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, no 7. A besta que sobe do abismo. Então vai ter uma besta, que é a besta, essa palavra aqui que João usa, é como fosse um monstro que vai vencer e ele sobe do abismo. Agora esse rei aqui pode ter que seja, nesse versículo que nós estamos aqui, esse Abaddon, esse Apolion seja o próprio diabo, seja ele que reina. Mas eu acredito aqui, no meu entendimento, pode ser que nesse eu não estudei, não vi ninguém que comentasse, mas eu acredito que seja um anjo que se encontrava no abismo, porque diz aqui, é o anjo do abismo. E aí esse anjo ele vem tomando e governando esses demônios. No 12 diz que é passado já um ai, daqueles ai que a águia que voava no céu proclamou. Então um já passou, mas ainda, depois desse ainda vem 2 ais ainda, que nós vamos tratar no próximo áudio. Então nós temos aqui, batemos nesse áudio, esses demônios que saem do poço do abismo, que tem um rei sobre eles, e esse rei é o anjo do abismo. Então, esses demônios têm um rei, mas são gafanhotos que sobem. Se tu pegar em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 27, diz que os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Agora, esses aqui têm um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, e aí nós vamos ficar nessa. Pode ser que seja o próprio anjo do abismo, Satanás, mas eu não acredito. Eu acredito que seja um próprio demônio que se encontra sob o abismo, preso, e que vai liderar esses anjos nesse propósito em que é dado ordem e é dito para eles que eles não podem tocar na parte da natureza, nas ervas, na verdura, na árvore, e também não podem tocar nos selados de Deus. Então nós batemos essa situação aqui, e aí nós, no próximo áudio, nós vamos entrar no sexto anjo tocando a sexta trombeta. Espero que tu tenha compreendido. Se por enquanto tu tiver dúvida, manda a tua dúvida. Se tiver alguma coisa que tu sabe a mais que é interessante, do que eu estou estudando, eu estou procurando passar, e aquilo que eu entendo, aquilo que eu fico meditando, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que o Espírito Santo tem me esclarecido, tem procurado passar para ti. Mas se tu tem alguma coisa a acrescentar, de repente tu escutou, tu aprendeu, tu tem um estudo, tu vê, vai ser de utilidade, e a gente vai analisar, vamos ver e vamos tentar acrescentar e melhorar, né? Mas vamos seguir orando que o Espírito de Deus passe à nossa frente, para que nós possamos entender melhor e compreender aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração, através do nome de Jesus. Pai, nós te damos graça pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo que tem nos guiado, e que
nós possamos aprender e ver a glória do Senhor e a ira do Cordeiro se manifestando e Jesus sendo glorificado, nosso amado Senhor Jesus Cristo sendo glorificado nesses 7 anos de tribulação. Nos dá graça, nos dá entendimento e nos guia através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.